Estamos aqui novamente para o nosso podcast mensal da Escola para Resultados, em qual a gente já denominou de Degusta, porque é uma pitada de conhecimento no segmento de hotelaria e turismo. Lembrando a todos vocês que os nossos acervos estão disponíveis no nosso site, escolapararesultados.com.br, e também disponíveis diretamente no Spotify ou no YouTube da escola. Antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de agradecer, a R1, que tem esse estúdio maravilhoso em que a gente pode gravar com total segurança, tecnologia. A gente não sabe nem para que câmera olha, que microfone fala, de tanto acervo aqui tecnológico que a gente tem aqui. A Airbon Sistemas, a Minibis, a Bebook, que são os nossos patrocinadores. E também agradecer ao FOB, a BH e a Resorts Brasil pelo apoio institucional dentro da escola. O tema do nosso podcast de hoje é o que fazer para superar os resultados. A percepção dos distribuidores, que nos, vamos dizer, multiplica os nossos produtos, os nossos serviços, dentro da seara do lazer, do corporativo e dos eventos. E para falar um pouquinho sobre esse tema, convidamos pessoas ilustríssimas de experiência nacional e internacional, que estão aqui para colocar a opinião deles, discutir, falar sobre o tema. Então, queria agradecer a presença do Alexandre Santos, que é o diretor de marketing da Tristar, o meu amigo Gervásio Tanabe, que a gente já se conhece há bastante tempo, a gente brinca que é o CEO, o presidente executivo da Abracorp, e o Renato Kido, um amigo também de longa data, que é diretor da Viagens Promo. E antes de abrir as perguntas, então queria deixar para cada um deles fazer uma pequena apresentação, de cada um deles, e a gente abrir aqui para o nosso fórum de discussão. Então, Ale, por favor, você primeiro. Perfeito. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer a gente sempre dividindo essas experiências, Eu acho que é muito importante levar um pouco mais, talvez, de conhecimento, o que a gente pode fazer para agregar no resultado das pessoas. Eu trabalho no turismo há 42 anos, estou há 22 anos já na Tristar Turismo. Na Tristar eu dirijo a área MICE, da Tristar, e com muito prazer que a gente faz isso há muitos anos e gostaria mesmo de dividir toda essa experiência aí com vocês. Legal, obrigado. Tanabe? Boa tarde não, Tudo bem com vocês? Me foi explicado para não ficar complementando boa tarde, bom dia, porque é um podcast, Mas escapou, não tem jeito. Faz parte. Claro. Faz Mas parte. Obrigado, Jefferson, antes de mais nada, aí, por esse convite. Eu acho que esse período de pandemia criou bastante esse tipo de oportunidade de geração de conteúdo. A gente está passando por momentos, quer dizer, desde que acabou aí, desde o começo da pandemia, a gente tem passado por momentos aí desafiadores, acho que o mercado como um todo, e eu acho que esses bate-papos aí de uma forma bastante informal, bastante tranquila, com parceiros de mercado que trabalham em vários segmentos aí, acho que é muito legal. Então, obrigado por esse convite. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Gervásio Tanabe, eu sou presidente executivo da Abracorp. A Abracorp é uma entidade de agências de viagens corporativas, especificamente do mercado de viagens corporativas, e estamos aí há mais ou menos 10 anos aí na luta nessa entidade. A Abracorp tem quantos anos? A Abracorp tem 11 anos, exatamente 11 praticamente anos. Você levantou a bandeirinha da Abracorp. Começamos junto praticamente. Legal. Kido? É um prazer estar aqui, Meu nome é Renato Kido, eu tenho aí 26 anos de segmento, principalmente no segmento de operação, de operadora, e eu especificamente me dedico ao lazer. Nós estamos entrando aí numa empreitada corporativa, mas minha história foi sempre no lazer. E é muito bom estar sempre aqui compartilhando informações. Eu acho que isso te traz muito conteúdo e você repassa conteúdo para todos os ouvintes, Então, agradeço mais uma vez o convite. É isso mesmo, Acho que nosso objetivo aqui é passar conteúdo. Ninguém tem a verdade suprema, ninguém sabe de tudo, às vezes são pontos de vista distintos, e isso que enobrece, Pega um ponto de vista aqui,
um conteúdo acolá, lê um outro artigo aqui, e você faz a sua percepção daquele conceito, daquele negócio, né? Esses dias eu falei muito sobre, junto com alguns outros profissionais, sobre distribuição, e quando você lê o artigo, você vê exatamente isso, né? Cada um com a sua percepção, mas no final, todo mundo tem um objetivo comum, que é melhorar a rentabilidade dos hotéis. Mas vamos falar um pouquinho do 2022, né? A gente estamos já quase dizendo no final do ano, já dando presentinho de Natal, panetone. As empresas já estão começando a procurar a gente dos hotéis para falar de festa de final de ano, né? Que esse ano vai bombar nos hotéis, a gente tem percebido isso, né? As empresas procurando. Mas como foi, né? Para vocês, dentro do segmento que vocês são especialistas, né? Então, Alexandre aí no MICE, né? Kido no Lazer e o Tanabe representando um conglomerado de agências no segmento corporativo. Como está sendo 2022? Qual vai ser o balanço desse fechamento de ano? Quem quer começar? Tanabe? Posso começar. Eu diria que a gente vai fechar, pelo menos nos dados do BI, né, da Abracorp, a gente vai fechar o ano num percentual aí de 2 dígitos acima de 2019, em termos de faturamento. Claro que 2 dígitos a gente pode dizer de 10 a 99, né? Então fica muito amplo o espectro. O que a gente está imaginando? Em torno de 20 a 25% a gente deve fechar o ano no faturamento da Abracorp. Claro que tem uma separação que nós temos que fazer. Nós temos que entender o mercado aéreo, que ainda representa aí 65%, 70% do volume financeiro, né, das agências de viagem. Acho que isso não é só da Abracorp, mas acho que das agências de um modo geral. E aí depois tem a parte terrestre, claro, grande parte, daí talvez de 15% a 20% mercado de hotelaria que representa isso. Então, considerando isso, daí a gente, pelos números que a gente tem acompanhado até agora, até agosto, que é o número final que a gente tem, setembro nós estamos fechando agora, os números indicam que a gente deve realmente fechar com 20%, 25% acima de 2019. Mas em termos de emissão, ou seja, de documentos emitidos, talvez a gente ainda vai equilibrar. Talvez vai ficar 0 a 0 comparando com 2019, ou talvez até melhor. E acho que um ponto que a gente tem que considerar é que o mercado de eventos está voltando numa velocidade grande. Tanto é que o mercado não está conseguindo atender essa demanda de eventos, né? Pelo menos o mercado doméstico não está conseguindo atender adequadamente, porque todo mundo concentrou num único período agora para acontecer. Não tem mercado que atenda isso, né? Então eu acho que, assim, rapidamente concluindo para você, é isso. A gente deve fechar em faturamento com algo como 20% acima, 20% a 25% acima, e em transações talvez batendo no 0 a 0 comparado com 2019, o que já é excelente, né? Claro. Concorda, Lê? O segmento mais está bombando? Realmente está bombando sim, mas a gente tem que levar em consideração ainda que nós tínhamos muitos eventos represados, né? Se você, no final de 2019, eu acho que 2019 já foi bastante desafiador e nós conseguimos realmente alavancar e fazer um grande 2019 com muitos eventos, e a tendência era de um grande crescimento para 2020. Nossa expectativa, né, era muito otimista para 2020. Lamentavelmente, com a pandemia, quer dizer, tudo voltou-se para estaca zero, e a gente iniciou esse ano com muito trabalho, mas assim, um trabalho de muita especulação, muitas cotações, revendo companhias aéreas, destinos, enfim, a hotelaria, e o Kido está aqui, pode, vamos dizer, confirmar isso conosco, né? O lazer acabou durante esse período da pandemia e se avançou até durante todo esse ano, né? Nos grandes resorts, nos hotéis de lazer e até mesmo às vezes hotéis corporativos que acabaram se adaptando, né, para poder dar vazão e dar esse atendimento ao lazer. Com isso, houve esse represamento dos eventos
E nós estamos sofrendo muito, porque óbvio que tem aquelas datas críticas, né, que todos querem fazer os eventos. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos e fizemos algumas cotações no primeiro semestre, sem uma perspectiva do nosso cliente, estou pensando, não sei quando, voltamos a falar, né, sobre essa data, sobre esse evento, e de repente a gente recebe uma ligação. Lembra aquele evento que você cotou para mim no início do ano? Eu preciso fazer ele a semana que vem. E aí pronto, começa toda uma questão. Então, a gente está tendo um trabalho operacional, um retrabalho muito, muito dificultado. E a gente está tendo um agravante, né? Porque durante a pandemia nós tínhamos o nosso quadro estabilizado e sempre com perspectiva e sempre pensando num crescimento, já com perspectivas de admitir mais 1, 2, 3 funcionários ou colaboradores, né, para a nossa empresa. E, lamentavelmente, com a pandemia, nós tivemos que desfazer de parte da equipe natural, todas as empresas, nós seguramos ao máximo, né? Acho que a Tristar até, acho que dentro da Abracorp, uma das empresas que a Tristar é a Abracorp, uma das empresas que acho que demitiu menos, né? Mas um percentual, porém elevado, né? Lamentavelmente, e que agora nós estamos tendo uma grande dificuldade, porque esse pessoal acabou se recolocando, né, em outras áreas, serviços. Em outras áreas, inclusive, né, e agora a gente está sofrendo muito, né? Então, de um modo geral, né, nós estamos sofrendo como a hotelaria está sofrendo, como a companhia aérea está sofrendo, como os restaurantes estão sofrendo, a empresa de transporte está sofrendo, os restaurantes, enfim, toda a cadeia, né, está sofrendo com isso. Mas eu ainda vejo assim, eu acho que é uma demanda reprimida, acho que a gente tem que ter muito o pé no chão, né? E nós temos lá na Tristar o pé no chão, porque a gente ainda imagina que este ano e ainda talvez o primeiro semestre do ano que vem ainda vai ser essa coisa meia... Não vamos chamar de desorganizada, mas tudo de última hora, sim, as coisas acontecendo atabalhoadamente, né? E esse equilíbrio retoma com mais tranquilidade, com mais perspectivas de se pensar um pouco mais, né, com os nossos clientes, ainda vai demandar um tempinho. Mas estamos aí, com muito trabalho. Só uma pergunta, e se vocês quiserem complementar, né, principalmente aqui, o Tanabe, que também tem a visão, né, do grupo Abracorp, o que eu percebi também administrando hotéis é que você teve uma bombada de eventos, né, desde abril, maio, os que estavam lá em crédito nos hotéis, as grandes convenções, aquelas coisas também, todas. Tem claro, gente ainda devendo, ainda com crédito e não usou ainda. Nós temos vários casos assim. Mas o que eu percebi é que capitais como São Paulo, Rio, algumas capitais, por uma questão de logística, né, e tem um efeito aéreo, né, do ticket aéreo, e esse mundo virtual que a gente está vivendo, né, agora, se concentrou, né? Você vai em São Paulo aqui, dependendo da semana, você não acha uma salinha para fazer evento. Exato. Exatamente. Isso é fato. Não sei se o Kido quer complementar aí dessa questão aí, Kido, mas esse é o fato. Eu acho que se concentrou total nos grandes centros. Eu acho que e São Paulo lidera, porque as empresas estão trazendo para cá. Sim. Eu acho que o que impactou foi a oferta de voos. A gente fala, a oferta está bem, mas a oferta está bem de algum tempo para cá, né? Convenhamos que no começo do ano a situação não era essa. Sim, não era tão fácil. Estava começando a se estabilizar e ainda não está estabilizado. O mercado internacional, por exemplo, dos voos internacionais ainda não está 100%, entendeu? Eu vi um estudo da STR, eu não sei se foi na apresentação do FOB ou do Hotelier News, o mercado ainda europeu está muito abaixo.
o volume de voos, se comparado com 2019. As Américas estão melhor, já em patamares de 90%, né? América do Norte, América do Sul e Central, mas Europa, Ásia e Oceania ainda não chegaram a 80% da sua capacidade, então ainda tem muita coisa a evoluir. Agora, o Kido está feliz, né? Felicíssimo, olha lá, tá o tempo Segmento todo, de lazer, o tempo todo sorrindo desde que ele entrou aqui na sala. 21 e 22 bombando, é isso, Kido? A gente, no nosso segmento, a gente não pode reclamar, muito pelo contrário, a gente tem que agradecer, porque é um segmento que eu já sabia que ia crescer, mas não do tamanho que está sendo. Né? Nessa velocidade. Nessa velocidade. É incrível esse ano que a gente fez de 2021, 2022 e 2023, né? Só para você ver lá, nós, antes da pandemia, nós éramos em 20, 22. Hoje nós estamos em quase 140 funcionários. Que beleza, hein, Kido? Funcionários. E a mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho também, né? De achar profissionais no mercado. Essa demanda... esse ano agora foi muito de nacional, porque não tem muita fronteira liberada, então foi praticamente toda nacional, vamos dizer. Agora que está se reabrindo a venda de marítimo, de internacional, mas foi nacional. Mas uma grande sacada que eu falo que foi nossos fretamentos. Já sabia dessa demanda que iria vir e nós já sabíamos que a malha não estaria completa. Comportaria, né? E que também os preços não veriam baixos. O que nós fizemos no meio da pandemia foi começar a fretar. E hoje nós estamos com 8 fretamentos semanais para o Brasil. Todo domingo nós temos 8 fretamentos. E na Alta nós vamos chegar a 21 operações. Todo domingo, todo sábado. Eu vou te dizer que na época que eu trabalhei no Clube Med, que eu tinha que fazer esses fretamentos, me dava um arrepio de ter que lotar, né? Um mínimo de coisa para cobrir o break-even. Mas eu... Olha, te dou parabéns, porque precisa ter sangue frio, viu? O interessante é que os voos estão saindo na média aí de 95% a 98% de ocupação. Que bom, parabéns. Agora, você fez contratos aí, então, de médio para longo prazo. Não teve contato, eu digo com os fornecedores, né? Não teve contatos de curto prazo, então? Não, todos os meus fornecedores de frete foram contratos anuais. Anuais. E todos cumpriram rigorosamente os contratos? Todos, sem exceção. Todos sem exceção. Isso é bom também, né? Porque um tempo atrás também tinha essa insegurança. Isso é importantíssimo, exatamente. Fretamento. Eu particularmente fico muito feliz, né, pelo Kido e ver que o lazer está aí de vento em popa, mas acaba, nesse momento, atrapalhando um pouco os eventos, né? É por isso que eu digo que ainda vai demandar um tempinho até reaver aquele equilíbrio, né? De ter o lazer, ter a sua participação num resort, dos eventos ter a sua participação. Fato. Eu acho que isso é muito, muito importante. É interessante ressaltar também que vocês estavam falando que os eventos hoje estão concentrados nas grandes capitais. É onde você tem uma malha mais barata, vamos dizer. Hoje, eu acho que muita coisa que às vezes inviabiliza o processo é você ter um preço de aéreo muito caro. E para você levar muita gente para um local especificamente, ainda onde a malha vai ser um pouco mais escassa, então isso dificulta muito. E a gente percebe nas empresas também que as empresas estão optando e preferindo, vamos dizer, fazer algo mais aqui próximo, mais na região, né? Não se ausentando muito do seu local, até por custos. Você, por exemplo, os grandes centros é que detêm o maior número de colaboradores dessas empresas. Então, isso também acaba por facilitar. Sim. O cara está próximo da sua residência, se sente mais à vontade também, né? E eu acho uma coisa, viu, Alexandre? Eu acho que esse modelo do home office, do modelo do híbrido home office, isso daí está fazendo com que as empresas se obriguem a realizar eventos.
justamente para ter o engajamento da galera, do Claro. pessoal, dos funcionários. Normalmente principalmente equipes da área comercial que estão no home office, estão espalhados no Brasil, e num determinado momento eles precisam trazer esses caras para tipo, ó, cara, a nossa meta é essa, nossos objetivos são esses, os princípios da nossa empresa. Isso precisa ser transmitido para o funcionário. Não dá para... Você não consegue transmitir isso através de uma tela de TV, entendeu? Não. Explicar para ele isso. Eu acho que uma discussão que se faz muito no segmento, com a escola a gente olha muito essa questão de educação, formação, engajamento das pessoas. E a dificuldade que a gente lê, isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, aonde for, né? As empresas estão preocupadas com o engajamento com a empresa. Porque quanto mais distante a pessoa está da empresa, menos ela, não vou dizer vestir a camisa, porque é um termo que não se usa mais, mas menos ela vai estar ali sentindo o calor, a vibração na empresa. Então, aquele colaborador... De um lançamento, de grandes negócios. Aquele colaborador, se ele receber uma proposta de uma outra empresa por 50, 100 reais, uma diferença mínima, ele vai falar, eu estou em casa mesmo, se eu estiver em casa aqui, estiver em casa colar, tanto faz, mas se ele tem aquele apelo, nossa, eu gosto daquele grupo, eu gosto daquele ambiente da empresa, aquela empresa tem mente aberta, eu converso, eu posso pôr ideias... de uma forma mais olho no olho, você cria mais engajamento. É um negócio interessante, né? Então, as empresas estão preocupadas nesse equilíbrio entre, deixo todo mundo no home office full time, faço híbrido, como que eu vou trazer esse cara para o meu lado, sendo embaixador na minha empresa, né? De ser o primeiro vendedor na empresa, indiferente ao papel que a pessoa exerça na empresa. Então, essa é uma dificuldade. E é uma das perguntas que eu tenho aqui, né? Você já respondeu uma parte, né? Quero ver aqui complemento do Alex e do Kido. O que esse momento de home office parcial ou total impacta no segmento de viagens de lazer? Olha, especificamente no meu segmento, foi uma experiência porque nunca tinha vivido essa questão de trabalhar em home office, até eu, que principalmente gosto de acompanhar as pessoas trabalhando, muitas vezes que as pessoas fiquem debaixo do meu guarda-chuva para que a gente acompanhe, principalmente departamentos mais estratégicos no dia a dia, mas eu te digo que está funcionando muito bem para a gente, tá? É muito bacana que, para minha surpresa hoje, a minha equipe de vendas, especificamente, ela fica toda de home, tá? E nas empresas onde eu passei, ou que eu via no mercado, sempre você teria uma filial, alguma coisa em cada estado. Hoje nós estamos presentes em 22 capitais. E muitas me argumentam ainda, por que a gente não abre uma filial? Por que não faz isso? Não vejo mais a necessidade disso. Hoje a gente adotou uma filosofia de remunerar melhor o meu funcionário, né, com um comissionamento mais alto do que gastar com o escritório, gastar com essas coisas. Perfeito. Eu prefiro remunerar ele, deixar ele mais feliz, né, trabalhar mais e vem dando muito certo. Agora, mercado, você acha que essa retomada das empresas fazendo esse meio do caminho, né, parcial, home office, vai diminuir o volume de viagens? Porque antes a pessoa estava quase que... Lazer total. Ela podia ficar a semana toda em casa, né? Ou seja, trabalhando em qualquer lugar. Eu vou abreviar, vou falar um termo em inglês, não vamos falar em português aqui, ou seja, trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora. E isso facilitou muito as pessoas. Então, vamos pegar meu filho, que também pode estudar a qualquer lugar, a qualquer hora, minha esposa, que também pode, e vamos viajar, né? Vamos fazer a reunião, o trabalho na praia. Você acha que com essa volta do parcial, isso vai impactar na redução do volume de lazer, Kido? Para mim é muito relativo, tá? Tem pessoas que se adaptaram ao home office e tem pessoas que não se adaptaram ao home office. Eu vejo lá no local onde eu trabalho hoje ali, praticamente todo mundo voltou ao presencial. Mas eu acho que as pessoas que se adaptaram a esse modo de trabalhar de home office, e pode se trabalhar hoje de qualquer lugar, é óbvio que vai ajudar ao crescimento das viagens de lazer, ou independente do que seja, porque ela pode trabalhar de qualquer lugar. No meu caso, especificamente de lazer, é difícil eu te dar um parâmetro disso, porque o lazer está muito aquecido, né? Então, assim,
As pessoas, eu vejo pessoas trabalhando, foram viajar, mas estão trabalhando no local onde está. Então, é muito difícil eu te dar um parâmetro. Eu acho que sim, vai ajudar? Vai ajudar a aumentar as viagens, sim, mas não sei te dizer em porcentagens hoje. Entendi. E no corporativo? Eu tenho uma percepção, tendo a acreditar que... tendo a acreditar que melhorou muito. Porque justamente o cara... Bom, primeiro, hoje eu estava falando com uma jornalista, inclusive, Jefferson, e eu comentei com ela isso. Um segundo só. Bem que você falou que uma aguinha lá... Interessante, você foi esperto, hein? Mas uma coisa que é interessante é o seguinte, a gente precisa quebrar o paradigma de que o fato de você ficar home office ou trabalhar meio período home office, não importa, part-time, não significa que muda viagens. Pelo contrário, tende a aumentar. As viagens, o famoso brejo, lembra, o Jefferson, que a gente falava? Isso é uma realidade hoje, na verdade. Entendeu? O lazer, por exemplo, dentro da Bracop cresceu. Mas não é que o lazer cresceu porque o cara está tirando férias. Não é isso. É que, de repente, ele está viajando a trabalho e ele aproveita aquela viagem a trabalho para estar com a esposa, com o namorado, sei lá, com a família, curtindo o período já que ele vai estar, de repente, ele pode trabalhar 1 dia, 2 dias, ele pode trabalhar no ambiente home office, não tem problema, que a empresa, né, normalmente as empresas permitem isso. Então, isso vai aumentar. Hoje eu vi uma reportagem de que na Europa as empresas estão migrando para ter apenas 4 dias úteis. E dando, não sei se é sexta-feira ou não sei se é o funcionário que vai poder escolher, mas são 4 dias úteis, mas não são mais 5 dias úteis. Isso vai fazer com que aumentem viagens de férias, não tenha dúvida disso, né? Então, o mercado americano hoje, por exemplo, ele é 70-30, 70% é lazer, 30% é corporativo. Mas o corporativo lá é gigante, né? No 2019 foram 980 milhões de pessoas viajando, milhões de social securities viajando. Aqui no Brasil foram 95 milhões. Olha a diferença. É 10 vezes mais lá. Então, o 30% lá é gigante, é violento, né? E isso vai naturalmente começar a acontecer no Brasil. O cara viaja a serviço, vai aproveitar fazer a viagem a lazer também sozinho ou com parentes, esposa, tudo. Eu acho que aí, nossa parte, Alexandre, eu acho que as agências têm que saber explorar muito bem isso. Ter uma proatividade de buscar despertar no cliente essa oportunidade. E que ele não tem. Às vezes ele até quer, mas ele não comenta. Sabe, tão bitolado na viagem a trabalho, o cara sai segunda-feira de São Paulo para Floripa, sei lá, não importa. Aí sexta-feira ele volta. Ué, por que ele não levou a família para passar o final de semana lá em Floripa? Entendeu? Então, essa cultura nós vamos ter que mudar. A gente tem que mudar isso. Mas tem uma coisa interessante, acho que uns 3 meses atrás eu fui dar uma palestra, estava pesquisando sobre isso, o volume de viagens alone, sozinho, duplica a cada ano no mundo. Ou seja, também as pessoas, né? A realidade do mundo está fazendo as pessoas serem mais individualistas, né? A gente viu quantidade de separações aí durante o Covid, as pessoas que agora não querem casar, ou seja, então este é um segmento que duplica no mundo. E essa pessoa quer experiência e ela tem mais dinheiro, recurso, Ticket médio, né? mais O alto, ticket né? médio mais alto para gastar em lazer, exemplo. Né? Agora, voltando para o home office, voltando a reuniões virtuais, e no mais, você acha que essas reuniões virtuais tomaram espaço desses pequenos encontros, treinamentos em salas pequenas dos hotéis? Não, eu acho que não. Eu acho que foi uma necessidade, né? Obviamente, durante a pandemia. Eu nunca entendi, eu sempre tinha para mim que tudo iria se equilibrar. A gente sempre teve as reuniões virtuais, só que não era da nossa cultura, né, da nossa educação, na realidade, a gente fazer isso. A proximidade, você está aqui um ao lado do outro, o calor humano, isso tudo, né, é uma questão normal e acho que é até necessário. Sim. Né? Basta você ver que as empresas a R1 é um exemplo, né, disso, que ela rapidamente entendeu o recado do mercado, se adaptou, evoluiu
criou 1 milhão de tecnologias diferenciadas, né? E as empresas que seguiram nesse caminho hoje estão muito bem, e agora com os eventos presenciais voltando, né? Isso não caiu absolutamente nada. O equilíbrio vai acontecer. Hoje você pode manter uma reunião presencial e, ao mesmo tempo, fazendo ela híbrida e ela online, você acaba replicando muito mais, né, esse conhecimento, o lançamento de um produto nos eventos. Enfim, eu vejo que tudo é cultural. Nós tínhamos tudo isso. A mesma coisa se você... quando você faz uma convenção de uma empresa, às vezes você tira a empresa toda, ou parte, ou uma unidade da empresa inteirinha e leva para um espaço para fazer uma convenção. Uma semana fora, isso não quer dizer que a empresa parou, Sim. fechou a empresa, né? Antigamente. Tudo se continuava acontecendo de forma online. Ou seja, só que na nossa cabeça, na nossa mente, né, a gente não tinha essa separação. A gente parava e no automático a empresa continuava, você continuava com as suas reuniões, saía um pouquinho da sala, ia resolver um problema ou outro. Enfim, as coisas não pararam, né? Só que agora está modificando isso, né? Você está entendendo mais. E eu acho que o lazer é a mesma coisa, né? A pessoa, eu tenho um filho que trabalha numa grande multinacional, ele vai 1, 2 vezes por semana para a empresa, ele viaja a lazer, continua trabalhando com a empresa, obviamente com a prévia autorização, claro, do seu gestor, né, do responsável pela área que ele trabalha. E outro dia, mas como assim, Rafael, que chama meu filho? Não, pai, tranquilo, o importante é eu trazer o resultado, né, e eu dar conta de tudo, dos meus compromissos. Os meus objetivos, com a empresa. Com a empresa, exatamente. Né? E você encontra essa hora de lazer. Normalmente você pode perfeitamente, né, fazer essa diferenciação. Tranquilo. Então eu acho que o lazer, junto com os eventos, eu acho que tudo é uma coisa só. E até mesmo as viagens corporativas, né, eu sempre tentei aproveitar ao máximo nas minhas viagens a trabalho, de aproveitar. Eu nunca fui uma pessoa de sair um mês de férias, coisa assim. Então, eu acho que é cultural. E as pessoas agora estão se engajando muito mais e aprendendo a Até a fazer própria isso. legislação trabalhista permite isso hoje, Está né? Porque você consegue permitindo, quebrar as férias, não é mais, exatamente. tem que ficar 30 dias. Não, Claro, agora claro. você quebra 10. Então, isso permite facilita aumentar bastante. o lazer também. Não tenha dúvida. Agora, gente, vamos fazer essa relação dos segmentos de vocês com a hotelaria, né? O hóspede mudou. Pelo menos eu, como fornecedor de hospedagem, percebi que o meu hóspede mudou. Mas eu queria ouvir de vocês, né? O que a gente tem que fazer, dentro de cada um aí do segmento de vocês, para atender esse novo hóspede? Quem é esse novo hóspede no segmento corporativo, no segmento de mais, no segmento de lazer? O que a hotelaria tem que se preocupar para atender esse novo hóspede? Kido? Na verdade, a minha opinião, eu falo muito sempre em serviço. Eu acho que serviço, para mim, é a coisa mais essencial que você pode fazer dentro de hotel. É prestar um bom serviço para o seu hóspede, independente de quem ele seja, a faixa etária, a classe, independente do que seja. Isso, para mim, é o que faz toda a diferença. Hoje a gente trabalha com muito hotel de lazer, né? E eu próprio viajo. E às vezes eu sinto essa falta. E eu acho que também é muito uma questão que a gente começou a tocar aqui no assunto, mão de obra. Às vezes você vê uma mão de obra que não está preparada, não é especializada. Muitas pessoas que estavam trabalhando, que foram na pandemia dispensados, e agora para recontratar, eles estão em outras áreas. Né? Eu acho que hoje o serviço, prestação de serviço, é a coisa mais importante que se pode fazer hoje para aumentar cada vez mais. Mas você concorda que
tem serviço, e serviço sempre vai ser a referência, né? Porque hotel é sempre serviço, na minha opinião, na minha cabeça, é entrega, é olhar no olho, é o sorrir, estou à sua disposição, teve um problema, vou lhe ajudar, vamos lá, carrega a mala, faz o que for, é importante. Mas vocês não veem hoje, um exemplo, eu vejo no segmento de lazer, eu tenho 2 hotéis em Fortaleza e um Natal, e eu percebo que as pessoas estão mais, que vão a lazer, elas estão querendo usar mais o hotel, estão querendo consumir mais um drink, estão querendo uma opção a mais. Pô, será que não tem uma massagem? Será que não tem um yoga? Será que não tem um personal no fitness? Onde eu posso... Quer comprar o serviço do passeio quando não vai com passeio no próprio hotel? Eu vejo esse comportamento mudando. Não sei se eu estou errado na minha percepção. O que vocês acham? Se vocês me permitem, eu queria até agregar algo que você está dizendo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que as pessoas estão um pouco mais exigentes e elas estão buscando experiências. Antigamente você saía de férias, era aquelas coisas, aqueles tours, os passeios tradicionais. Acho que as pessoas estão buscando experiências, né? Algo diferente. Algo diferente, novidades. O atendimento, como o Kido falou, eu acho que é fator fundamental, né, dentro de um hotel ou de uma agência, enfim, na própria companhia aérea. Acho que em toda a nossa cadeia, é muito importante o serviço, né? E também eu vejo assim, lamentavelmente, a nossa área, acho que a nossa cadeia do turismo, de um modo geral, talvez a nossa rentabilidade é muito diferente de uma indústria ou de um outro prestador de serviço que tem talvez uma margem um pouco maior. Então ele pode, na realidade, exigir um pouco mais do seu colaborador, né, ou da sua equipe, porque ele pode ter um nível salarial um pouco melhor, ele pode oferecer para o seu funcionário um evento, um curso, ou coisas nesse sentido. E a gente tem um nível de trabalho extremamente alto, né? Muito estressante. Alguém outro dia comentou comigo, eu não fui exatamente buscar isso, mas eu já tinha lido algo semelhante. A área de eventos, o gestor de eventos em si, ele tem uma das profissões mais estressantes do mundo. É uma das profissões que mais te demanda concentração, responsabilidade, comprometimento, enfim. Por quê? Porque você tem vários fornecedores, né, ali no teu guarda-chuva, embaixo do teu guarda-chuva, e que a responsabilidade é única e exclusivamente sua, né? Então, eu vejo que é muito legal até e pertinente a gente estar discutindo isso, né, dentro de um podcast que você tem o hábito de fazer mensalmente com a tua equipe e com o teu público, né? Porque a tua escola tem esses cursos e pode muito bem ajudar nesse sentido. A gente também, só pegando um gancho rapidamente, eu sou presidente de uma ONG, aonde a gente também está tentando proporcionar, desde a pandemia para cá, nós criamos essa ONG, e a ideia é exatamente levar palavras, né, levar conhecimento para essas pessoas. Então é um grupo de pessoas com uma certa experiência que gostaria de compartilhar, né, o que eu posso fazer para colaborar, né, com as pessoas. Então a gente tem feito muito isso. E uma coisa legal que a gente estava comentando, que acho que ainda está faltando um pouco, e você falou que as pessoas estão mais individualistas, tal, é uma questão de humanização, né? A humanização hoje realmente está faltando nas pessoas. E também oportunidades, né? Às vezes você tem a pessoa certa, mas ele está trabalhando numa outra atividade,
né, errada. E acho que esses cursos, treinamentos, isso ajuda muito até a pessoa se encontrar, né, na sua carreira profissional. Verdade. Isso é muito interessante. Acho que tem um ponto. Ah, não. Desculpa, te cortei. Tem um Perdão. ponto aí, o Jefferson, que o Alexandre comentou, e você também questionou na tua primeira pergunta, é o seguinte, eu acho que a gente está tentando digitalizar demais as atividades, entendeu? E esse é o problema. Então, o cliente hoje, alguns clientes, talvez dessa pesquisa que você comentou aí, da quantidade de gente viajando sozinha. Tudo, o cara, o único companheiro que ele quer hoje, de repente, alguns desses caras, é isso aqui, ó. É o único companheiro que ele quer. Ele quer só um mobile, até porque se ele precisar falar com alguém, aperta o mobile e fala, né? E consegue falar no mundo todo. E aí eu acho que a gente está se preocupando demais com a digitalização. Né? Eu questiono muito, por exemplo, essa questão do OBT, Online Booking Tool. Ah, não, nós temos que oferecer um Online Booking Tool, mas eu fico me perguntando, né? Então, eu sou uma TMC, eu vou vender um serviço para você, que é uma empresa de tecnologia, não importa, sei lá, uma empresa, uma indústria. E aí eu vou falar para você, olha, se você comprar todas as passagens, o serviço no meu OBT que está aqui no meu celular, você paga X. Né? Se você tiver um atendimento, você paga Y. Mas a gente nunca pensou, né, Alexandre, a gente nunca pensou em quanto custa a hora, o homem-hora do Jefferson ter que sentar, procurar num OBT uma reserva, coisa parecida. Com esse mundo de omnichannel hoje, com esse mundo de que você encontra uma passagem aérea, ponte aérea, você pensa que você está pagando aqui, mas você está pagando na China, comprando na China esse bilhete. Porque aqui, né? não tem mais fronteiras. Da Gol, daqui da Gol. Você não tem. A digitalização fez com que você não tenha mais fronteiras. Nenhuma. E esse é um problema crônico que a gente está entrando, eu acho, na minha visão. Eu acho que a gente a gente não está se cuidando disso. E está todo mundo pensando, não, eu vou digitalizar, eu vou entrar no mundo digital. Cara, esse mundo digital aí é perverso. É terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Você falou tudo. Mas então o que vocês estão me dizendo é que se o hotel tem que ficar preocupado, na visão de vocês, é estar preocupado com a humanização. Com as relações. Eu vejo muito isso, na minha opinião, Jefferson. Acho que a tecnologia pode ajudar aos processos, mas o contato humano é um fator preponderante. É o que o Kido falou. Né? O cara quer uma experiência, o cara quer chegar num hotel, ele quer ser bem atendido. Quem não gosta? A gente entra numa loja, a gente quer ser bem atendido. Então, isso faz parte da essência. Não vai ser uma máquina que vai fazer isso. Ok, a máquina pode facilitar muitos processos ali, operacionais dentro do hotel. Acho que o Jefferson sabe melhor do que ninguém essa parte. Mas não dá para você franquear para um sistema, franquear para uma máquina a qualidade do serviço. Isso nunca vai acontecer. A gente fala isso muito com os nossos investidores. Na Hotel Care, que é onde eu opero alguns hotéis, a gente está fazendo um projeto de reforma de um dos hotéis já com mais tecnologia, né? Já que a gente está entrando nesse mundo. Mas o que a gente falou para o investidor, falou, olha, a tecnologia ela serve para o cara chegar aqui e você saber que o Kido é o Kido, que o Tanabe é o Tanabe, o que ele gosta, o que ele não gosta. E ele pode já ir direto para o apartamento, mas alguém vai chegar lá, seu Tanabe, tudo bem? Olha, só água de coco já está lá no apartamento. Basta o senhor apontar o seu celular ali para a porta, o senhor já vai chegar. Eu vou lhe acompanhar. Tem um show aqui na cidade de Fortaleza acontecendo ali, aqui do lado. Tem o teatro, tem isso. Que é o que a pessoa está indo lá. Mas se quiser também, eu tenho aqui uma massagem. Mais tarde, o senhor chegou de uma viagem cansada. O senhor não quer uma massagem aqui, né? A tecnologia é só um facilitador. Exatamente. E aí eu volto para uma outra pergunta que tem a ver com o meu setor, que é onde sou, minha zona de conforto, que é a distribuição e vendas na hotelaria, que é a relação com vocês. Esses últimos anos a gente só falou tecnologia, né? Nesse setor de distribuição. Você acha que o trabalho de um vendedor, de um comercial, vai desaparecer? A tecnologia vai atender todas as expectativas que vocês estão ali, né? Representando o cliente, querendo levar até o cliente a melhor oferta possível. E a gente, como vendedor, estava aí tentando levar também a melhor solução possível. E hoje a tecnologia vem colocando tudo em toda a prateleira, né? Com todo tipo de informação, vídeo, conteúdo, depoimento. Você acha que o papel daquele cara, do vendedor, vamos falar do vendedor mesmo,
ele vai desaparecer? Jamais. Eu posso falar rapidamente assim, eu faço questão e gosto e tenho um grande respeito todos os executivos de hotéis que queiram visitar a Tristar e eu estiver na Tristar ou eu puder atender, eu atendo todo mundo. Atendo todos, tenho um grande respeito e acho que é importante isso. Eu acho que ele está ali naquele momento, né, representando o hotel. Ele é a cara do hotel. E por ele, no meu ponto de vista, né, a gente já tem uma noção, tem uma ideia do que é o hotel, de como é o serviço do hotel. Então, eu acho que a responsabilidade desse pessoal é muito grande, né? E eu tenho um grande respeito por eles. Essa questão da digitalização, enfim, da tecnologia, eu acho que é uma tendência, né? Cada vez mais tudo é tecnologia, mas também muita coisa é novidade, que depois vão sendo superadas, né? E vai entrando numa rotina nossa. Então, acho que de cada pessoa, por exemplo, eu gostaria muito de dominar 100% a tecnologia, mas eu jamais deixaria de ter a minha vida como eu a tenho hoje, né? De vivenciar isso e ter as experiências. Eu sou uma pessoa que eu acho que a experiência, né? Ela traz numa viagem de lazer ou num evento a oportunidade de viajar e você conhecer coisas novas. As pessoas estão muito interessadas nisso, né? Nesse momento, porque ouviu, porque o amigo, porque mesmo na tecnologia ele viu alguma coisa passando por aqui, né? Mas eu acho que é muito importante, Jefferson. Eu vejo que essa parte pessoal, né, da humanização, da experiência e uma coisa bastante que a gente, pelo menos eu tenho tentado, né, difundir e tentado implantar nos nossos eventos, por exemplo, é a questão da inclusão, né? Porque hoje em dia, quando as pessoas falam em inclusão, você fala na raça, né? E você fala no LGBTQIA+, Opção sexual, né? opção sexual, mas ninguém fala dos PCDs, que são as pessoas, né, com deficiências. E eu tenho me deparado e a gente tem levado isso para os eventos, uma coisa até interessante, através da ONG eu aprendi muito e tenho tentado e levado cada vez mais para os nossos parceiros, para os nossos clientes, você oportunizar essas pessoas, né? Nós fizemos um evento recentemente que tinha vários recepcionistas com síndrome de Down, com outras deficiências, e que desempenharam um papel tão bom quanto, né, uma outra pessoa. Então, eu acho que está faltando nós, pessoas, oportunizarmos as pessoas, criar experiências diferentes, né, e fazer algo melhor. E nesse segmento que você atua, que é o mais, eu acho que, assim, eu já vi, por ter trabalhado em multinacionais, modelos de trabalho na Europa, modelos de trabalho nos Estados Unidos. No mais, o contato humano, né, com a pessoa do hotel, com o comercial do hotel, assim, não deixa de existir. Ele tem outras ferramentas que vão suportar tecnologias, mas no final precisa-se muito desse suporte, né? E no lazer, Kido, o que você acha? Eu acho que o papel do executivo, independente de quem seja, é um dos papéis mais importantes para a gente. Eu próprio invisto muito nessa parte dentro da Viagens Promo. Hoje eu tenho meus clientes por causa dos meus executivos. Eles estão lá, batendo na porta, conversando, trocando ideia, onde estamos errando, o que estamos falhando, ou se é para receber um elogio, ou se é para ajudar. E assim, executivo, tanto de hotelaria como de operadora,
é relacionamento. O nosso segmento todo hoje é relacionamento. Hoje, a tecnologia, na minha opinião, ela vem para agregar, ela vem para ajudar. Mas nada vai substituir esse relacionamento que a gente tem. E eu tenho, assim, como posso falar, às vezes eu tenho um problema, uma reclamação de um hóspede, quem é que vai me socorrer nessa hora? É esse executivo. Então, eu acho que o papel deles é fundamental. Vai deixar de existir, na minha opinião? Não. E o que você acha, Tanabe? Eu acho que no caso do corporativo é a questão de tá todo mundo trabalhando em cima de tempo, sendo muito cobrado por tempo. Então, o que eu vejo? Eu participei uma vez de uma palestra numa rede hoteleira e a gente estava conversando sobre isso, o papel, né, do executivo de contas ali no trabalho numa TMC, numa agência de viagem ou até numa operadora, por exemplo. Eu acho que ele tem uma coisa que na minha época, de 30 anos atrás, eu não tinha. Que são as informações. São as informações. Exatamente. Na nossa época, né, meus amigos? São as informações. Hoje você tem tudo. Hoje você tem dado para você trabalhar. Então, eu acho que o que realmente hoje, o que o executivo ele tem que fazer, um executivo de uma rede hoteleira, acho que essa foi a questão sua, né, da equipe comercial, né? Sim. De uma rede hoteleira, eu acho que ele tem muitas informações para trabalhar e aí ele tem que fazer uma segmentação. Não adianta, a gente falou antes da gente começar o nosso bate-papo aí, estava falando sobre isso. Aquele cara que hoje pensa em fazer tudo, e eu era um dos que eu pensava, tá? Anos atrás, coisa de 20 e poucos anos atrás, eu pensava que a gente tinha que ser generalista. Ou seja, conhecer um pouco de tudo. Não, hoje não. Hoje você tem que ser um especialista, porque o cliente é um especialista. Graças a isso daqui, o cliente sabe mais que você do seu negócio. Mais que você. Então você tem que ser um especialista. Então, e eu falei isso nessa rede hoteleira, nesse bate-papo, que é uma grande rede com N marcas. Cada marca foca um segmento, um nicho de perfil de cliente. Entendeu? Então, você, executivo de contas, você, quando está visitando uma TMC, você tem que minimamente tentar entender o perfil dessa TMC, porque TMC também não é que toda TMC é igual. Tem uma TMC que é focada no mercado financeiro, tem uma TMC que é focada no mercado agro, outra TMC que tem um segmento de tecnologia, óleo e gás. Todos eles têm perfis diferentes. Então, você minimamente deve conhecer um pouco lá nos bastidores. Você tem que conhecer um pouco esse perfil e conhecer um pouco o que esse cara vende. O que essa TMC vende? Porque daí, o cara da TMC... ele vai entender que você está levando informação diferenciada para ele. Diferenciada até porque ele não conhece, às vezes. Ele está tão envolvido na operação da coisa que, às vezes, ele nem percebe. Então, aí sim, o papel de um executivo comercial hoteleiro é muito importante, porque ele consegue realmente, baseado nisso, levar uma informação coerente, correta, até ver oportunidades de negócio que tem com aquela TMC. Eu acho que isso é fundamental. Então, é um vendedor estratégico, talvez, esse que você quer dizer, né? Aquele cara que entende a dor daquele cliente dele, sabe o que o cliente faz, onde ele atua, como ele vende, quais as necessidades dele para cada, no caso de uma agência, né? Para cada cliente específico, tem informação de quanto produziu, tem informação da concorrência para ajudar a tomar Hoje você tem um Salesforce aí que te dá uma base tremenda, um monte de informação, até mais que você precisa até para você trabalhar. O próprio BI da Abracorp, a gente tem um BI que é extremamente interessante. Para a hotelaria, então, Jefferson, nem se fala. Depois eu te mostro direito, a gente conversa sobre isso daí, que é impressionante. Que não é tão explorado, né? Não é tão explorado. De passagem. Não é. Mas posso dizer, eu aprendi com muitos casos que às vezes não é a ferramenta, é a atitude. Sim. Não, com certeza. A gente fez um curso na escola e foi o menino, na época, diretor de marketing do Transamérica, e ele deu um exemplo fora da hotelaria fantástico, simples, mas fantástico, que a atitude faz a diferença. Ele falou que quando ele mudou, ele mudou para o centro da cidade de São Paulo, lá no Centrão, e ele tinha um cachorro. E aí, quando ele não conhecia os pets, onde ele podia comprar comida, ele saiu andando, parou lá numa lojinha. Pequenininha, falou que é pequenininha, o cara atendeu, você tá mudando, que legal, começou a bater o carro, começou a fazer uma entrevista com o cliente. Perguntou, senhor, primeira vez que o senhor vem aqui, de onde o senhor veio, o senhor vai morando aqui, que cachorro o senhor tem, que isso. Perguntou, o que o senhor quer? Quero uma ração XYZ, uma ração, babamanda. E ele anotou no caderninho. Aí o cara comprou a ração e foi embora.
X dias depois, o cara recebe no WhatsApp, falando, eu sou o fulano do pet shop, e pelos meus cálculos, a sua ração está terminando. O seu cachorro está terminando. O senhor gostaria que eu mandasse lhe entregar na sua casa sem custo uma ração? É isso aí. Fidelizou total, né? É isso aí. Ou seja, não tinha computador. Era uma caderneta que devia ter lá quantos cachorros? Pelo menos 50, 60, 100. Né? Então você vê, e essa pessoa usa o exemplo num curso, que está falando de fidelização, de CRM. Então, às vezes não é a tecnologia, é a atitude de fazer. Com certeza. Né? A gente fala assim, não, para mim fazer isso precisa do Salesforce. Realmente, Salesforce é uma Ferrari. Sim, claro. Né? Para ter um network, relacionamento. Mas, às vezes, planilha de Excelzinho É da no iniciativa, computador... né? É da iniciativa do exatamente, cara. da força de não tenho vontade dúvida. de fazer e daquele cara chamar... Pô, o senhor chegou, a sua água de coco já está lá no seu apartamento, do jeito que o senhor gosta. Geladinha, geladinha. E daquela marca que o senhor gosta. Ô, Jefferson... Do Ceará ou de Natal. Na hotelaria, o que é mais crítico é aquele papelzinho que você preenche. Com toda vez que você chega no hotel, aquele Putz, documento nem você fala. preenche. O que se faz com aquilo, né? Eu ouvi dizer que não se faz nada com aquilo. Não sei. Não, vamos Não lá. sei, mas você preenche um documento, aquela da antiga Embratur. Você é obrigado a gerar um documento com a assinatura do cliente para se hospedar no hotel e você repassa aquilo para a Embratur. Isso é de séculos. Agora você pode passar digitalmente, mas você tem que ter a assinatura do figura. Fisicamente ali. Que isso. Ou seja, E para se fazer o quê, né? Para se fazer o quê? na verdade, as explicações, eu só vi na minha vida, na minha experiência hoteleira, uma situação que eu tive que ir atrás de ficha de hóspede para mostrar para a Polícia Federal. Foi naquele caso do PC, quando ele foi morto. Você faz isso aí. E aí ele tinha passado, eu trabalhava no Softel, lá em São Luís, ele tinha passado lá e a Polícia Federal puxou o rastro para ver se ele tinha se hospedado lá, quem tinha se hospedado no hotel no mesmo período, para ver se não tinha alguma correlação, entendeu? Então foi a única vez que eu vi isso sendo por isso usado. que o Tanab está querendo De excluir resto, isso aí. de vez. Mas eu concordo com você, hoje tem outras formas, né? Lógico, lógico. De fazer outras, mas infelizmente... Agora, uma coisa que a gente precisamos. percebe, isso que você está falando do WhatsApp, por exemplo, que o fornecedor mandou o WhatsApp para o cliente pelas contas que ele fez, o turismo explora muito mal isso. Lojas de varejo exploram muito bem. Eu conheço, Sim. não vou fazer propaganda aqui, mas uma loja de varejo, pô, o WhatsApp é até íntimo com você, o papo que ele chega para você é um íntimo, entendeu? E o turismo? A gente não usa isso. O setor de turismo não explora isso. E aí eu estou dizendo o seguinte, inclusive companhias aéreas. Não exploram. É verdade. E eles têm todas as informações, Pra o fazer que isso acontecer, tudo. Eu tentei exportar uma ferramenta, trazer de fora uma ferramenta dos Estados Unidos. Estava eu e o César Nunes, na época, olhando umas ferramentas para trazer para os nossos negócios, né? E é muito engraçado que você plugava a ferramenta no site e você conseguia olhar o comportamento do seu... cada consumidor que estava no seu site parecia com uma figurinha, né? Aí como o pessoal usa em tecnologia agora, um Flag lá, avatar, não, avatarzinho. avatar. Sim, sim. E se era verde é porque era habitué, se era vermelho porque era novo, que estava cruzando com a base de dados da companhia, coisa do gênero, e você poderia interagir em qualquer momento, você entrava no site e conseguia interagir e conversar com aquela pessoa. Olha, eu estou vendo que você está pesquisando um voo para tal lugar, o senhor tem alguma dúvida? Posso te ajudar? Caramba. Hoje, isso é possível com alguns chats, né? Existem algumas ferramentas que começaram a oferecer isso agora. Você consegue, numa experiência que ele estiver usando o chat, bot, você consegue interagir. Mas, de fato, a gente aproveita pouco. Quantos hotéis, e aí pode falar agências, negócios, Todo mundo, que toda a tem cadeia. automação de marketing? Que o cara vai no site, nos outros negócios, você, foi lá no motor, abandonou, na começa. Na hora. Chegar. Oferta, Mas então, desconto. E a gente não faz isso. Pelo menos alguns fazem, mas de uma forma ampla. Mercado, no setor turismo é 2%, 3%. Então, eu vejo isso de uma maneira muito cíclica, né? Como eu estava comentando no começo, comentei com vocês, nós do turismo, né, a nossa rentabilidade é muito pequena.
Então, nós temos que ser extremamente criativos, né? E evoluir e entender que investimento não é despesa. Sim. Né? A gente precisa começar por aí, né? Porque hoje tem muitas agências, muitas empresas do nosso setor, hoteleiro, as TMCs, em todos os sentidos, a gente tem que fazer muita conta, muita manobra, né, para conseguir ter uma pequena margem de rentabilidade. Então, às vezes, a pessoa que está lá no financeiro, ele não enxerga isso, às vezes, que é um investimento. E falta, talvez, da nossa parte, dos gestores, e dar mais autonomia para a sua equipe trabalhar, porque às vezes você tem grandes pessoas, né, grandes colaboradores ali trabalhando com você, que não tem oportunidade. Então é aquilo que eu estava dizendo para vocês, oportunidade. E a gente tem que pensar sim num investimento, mas um investimento bem planejado, com planejamento, né? Onde você sabe que você está investindo aqui, que a longo prazo você vai conseguir diluir isso vai ser um benefício para o teu cliente, né? Para a tua equipe, enfim, que são as experiências que a gente estava discutindo, né? Então tudo acaba voltando aonde? Na parte financeira. Hoje Sim. tudo é custo, né? Mas eu acho que a gente tem também um outro problema no nosso setor, na cadeia do turismo. A gente vou falar de uma forma generalista, claro, né? Mas a gente não valoriza o nosso trabalho. Não. A gente não valoriza. Sim. Todos os setores no pós-pandemia ou durante a pandemia, todos, exceto o serviço, exceto o turismo, aumentou o preço. Se não aumentou o preço, diminuíram a quantidade do produto oferecido. Reduziu 10%. O que era 1 litro caiu para 900 ml, o que era 1 quilo caiu para 900 gramas. Em 10, ele ganhou 1. É verdade. E conseguiu recuperar. Nós não. Eu digo isso pelo nosso setor TMCs. O que a gente participa dos encontros, o que a gente sofre? Por quê? Tem muito cliente nesse período que ele aproveitou-se do momento para dizer o seguinte, falei, Jefferson, você precisa me baixar esse FII que você está cobrando aqui, porque eu não estou tendo produto, não estou tendo viagem, não sei o quê. E aí, se você não baixasse, o cara chegava, ameaçava, e aconteceu, não é, Alexandre? Aconteceu, né? Foi para concorrência, abriu concorrência Muito. propositadamente. É verdade. Propositadamente. Então, outra coisa que eu ia comentar, numa das conversas que vocês estavam falando, nós não respeitamos contrato. O nosso setor precisava ter contrato. Acordos corporativos. Faça um contrato. Assina e coloca, eu vou comprar de você, Kido, sei lá, 5.000 room nights. Para isso você vai ter que me fazer um preço. Beleza, o Kido analisa, o Jefferson, não importa, analisa, verifica se é viável aquilo, ok, tá dentro do meu escopo, eu vou topar. Tá feito. Aí passa o período, o cara consome, em vez de 5.000, consome 2.000, aí o Kido vai lá renegociar o preço, o cara fala, não, mas como é que você vai baixar o preço? Eu falo, você não cumpriu a parte do jogo, a parte do seu contrato. Como você quer aumentar, né, o preço. Então, eu acho que a gente precisa, e é um negócio de governança que a Abracorp tem falado muito agora, cara, você tem olha o contrato quando você vai fazer o serviço ali. Assinou o contrato? Assinou, meu amigo. Agora, na hora de assinar, veja as cláusulas, né? Cláusulas protetivas para você preservar o seu negócio, entendeu? Que você falou, a gente já tem uma margem muito pequena, né? Se o setor já tem uma margem muito pequena, então a gente tem que estar muito antenado nisso. Redobrar a atenção. E lamentavelmente, eu como Abracorp vejo isso, o Jefferson, a gente, o cliente não... Eu acho que de um modo geral, não vamos culpar só o cliente também. Eu acho que a gente não cumpre, regras de contrato. Isso tem que ser cumprido rigorosamente. Se a gente quer governança, se a gente quer um país correto, se a gente quer trabalhar na linha direitinho, você tem que ter contrato. E cumprir o contrato. Não cumprir, eu sinto muito. Falei, poxa, você abaixa a cabeça e sinto muito, eu não cumpri. Agora, se você cumpriu, exija também, né? Óbvio. Então, esse o problema que tem que acontecer, né? Perfeito, mas é isso mesmo. Agora, gente, porque o tempo passa muito rápido, vou fazer duas perguntas em para a gente fechar aqui com cada um de vocês, né? E aí numa próxima a gente continua com o nosso bate-papo.
O que esperar de 2023 dentro do segmento que vocês são especialistas? E qual as dicas de ouro que vocês podem deixar para nós hoteleiros para 2023? Melhoria de serviço, vamos fazer contratos, sei lá. Sugestões que vocês possam deixar para a gente refletir, né, no nosso dia a dia e poder aplicar aí, seja uma rede. A gente fala na escola com muito hotel de pequeno e médio porte que sofre muito mais do que as redes, né? E então a opinião de vocês com certeza é muito importante. Então, o que esperar de 2023? Quais são as regras, as dicas de ouro? Independente do que vai acontecer no cenário político, né, das eleições, tudo, mas de qualquer forma, eu acho que eu já ouvi em algum lugar alguém comentar isso, que o Brasil é maior que tudo. Né? O Brasil é um país que tem 210 milhões de habitantes, cara. Isso por si só já é um grande mercado para qualquer empresa. E eu acho que em 2023 a gente vai ter um bom momento, porque o Brasil está num bom momento, né? O Brasil, a gente tem vindo de alguns anos para cá num bom momento. Então, eu acho que o mercado, não saberia te dizer em números se vai crescer X% ou não, mas o que acontece, eu acho que o setor de turismo, claro que nós dependemos muito da economia. A economia tem que estar caminhando bem. Né? Eu acho que a gente economicamente vai caminhar bem, porque o Brasil é um potencial produtor do segmento agro, e o agro vai continuar. Minério e agro, né? Minério e agro. Então, esses daí são as bases, né? As bases que dão sustentação para serviços, poderem prestar serviço. Então, eu acho que o turismo vai ter uma boa performance em 2023, né? Agora, o que eu diria da parte dos hoteleiros, quer dizer, o que a gente pode dizer, o que eu poderia dizer para os hoteleiros tentar padronizar um pouco o processo da hotelaria, né? Por que todo mundo reclama, né? Os hoteleiros, por exemplo, reclamam, por que o aéreo vai tão bem, o aéreo tá bem? Porque o aéreo tem poucos provedores? Não, isso pode em determinado momento contribuir? Sim. Pode contribuir, só que tem uma base de processo igual. O modelo é igual, as regras são iguais, mesmo as regras de multas que são exageradas hoje até, mas são parecidas. E você sabe porque você passou por lá um tempo, né? Passei um tempo. Agora, a hotelaria não tem padrão. Jefferson, eu não sei hoje o padrão que o pessoal fala de mid-scale, upscale, econômico. Eu não tenho ideia. E a gente não consegue passar isso para o cliente, porque a gente não sabe, a gente não tem ideia. Né? A gente só consegue diferenciar lazer corporativo, ponto. Né? E hoje está todo mundo atacando tudo. Então está muito confuso isso. Se pudesse, e eu já falei isso com o FOB, já falei isso, bati um papo assim, a boca pequena com alguns colegas nossos aí, essa é a grande dificuldade que a gente tem. Criar um critério de categorização como existia no passado. Porque isso facilita o trabalho do cara que está vendendo também. Porque ele sabe, ele tem mais segurança que está vendendo. Mesma coisa, locação. A gente já pediu também, né, Alexandre? A gente fez um trabalho que a gente padronizou um pouco meios de pagamento da locação. Porque existiam trocentas formas de pagamento. A gente conseguiu tentar trazer um pouco isso. Agora, tipo de carro, não. Tipo de carro ainda continua uma coisa de Você não acha que no tipo de carro, para mim, eu consigo ainda olhar. Não sei se também estou olhando as grandes companhias internacionais, né, que tem aquele padrão, né? Mas que hoje você tem várias categorias, você não tem uma, duas e três, você tem as 10. Então assim, é difícil você... Entendi. E uma coisa que a gente pede para a hotelaria não fazer, né? É não fazer que nem as aéreas que começaram a cobrar taxa extra por assento, taxa extra por não sei o quê. Se vocês começarem, e a gente já sabe que alguns hotéis já fazem isso, né? Tipo assim, Ocean View é X. Isso até é aceitável, né? Ocean View é X e para trás é Y. Isso até é aceitável dentro de uma categorização de preço, de precificação. Mas agora, embutir nos preços, começar a embutir um monte de coisas, de serviços, isso é perigoso, isso é complicado porque dificulta cada vez mais a venda. O cliente também começa a ficar com receio disso. Então, eu acho que o ideal é assim, minimamente, não estou falando que tem que ser, mas minimamente uma padronização ajudaria um bocado. Não sei a opinião dos colegas aqui, mas eu acho que isso é um ponto que poderia se trabalhar. Eu sei que é utopia, né? Mas você falou, o que eu acho? Então não, eu tenho que falar. Tanta coisa, se a gente olhasse no passado, era utopia e se transformou e aconteceu, né? Inclusive o Covid. Então, a gente não pode dizer, não, isso não vai acontecer.
Já aconteceu também, antigamente os hotéis eram muito mais categorizados do que hoje. Outro dia eu conversando com uma hoteleira, ela falou, não, vou reformar meu hotel em lifestyle. E aí eu perguntei para ela, o que para você é lifestyle? Ela não soube responder. E vai montar um hotel. Não, é moderninho, mas moderninho pode ser um hotel de luxo, pode ser um econômico, né? Eu acho que é esse o problema, né? Então, Esse exemplo que você está citando é um problema hoje, low cost. A companhia aérea low cost. O que é o low cost? Já está se falando em ultra low cost. Você falou, né? Em ultra low cost. Vai ficar de O pé no que é avião. low cost? Não, só está faltando isso, é ficar em pé no avião. Porque a gente não tem mais esse comparativo, né? Não existe mais. Então, Todas elas são low cost, basicamente, né? E já que você começou, termina. O que você espera de 2023 no mais? 500 eventos por mês? Não, com certeza. Eu acho que no geral, sim. Acho que 500 eventos por mês é um número muito elevado. Eu estou brincando aqui, mas claro. Vai bombar ou não? Não, eu acho que sim. Eu sou uma pessoa. Eu sempre fui extremamente otimista. Já tive oportunidade nesse meio do turismo, né? Já passei aí por muitas variantes, né, do mercado tá aquecido, tá desaquecido, tá passando por dificuldades, economia, enfim, por muitas coisas. E eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista. Eu acho que as coisas, a gente, num primeiro momento, toda mudança ou toda situação diferente, né, te causa uma retração num primeiro momento, até você realmente poder avaliar as coisas, e aí vão se equilibrando e vão se retomando. Eu sou muito otimista, eu acho que o mercado tem muito a crescer, eu acho que a hotelaria, as companhias aéreas, eu acho que todos nós, mas o que eu sinto muita falta nessa cadeia toda é a falta de estarmos todos juntos, sentados numa mesa, né, praticando o melhor para o nosso cliente, né, e pensar no que a gente pode fazer de melhor. Né? Hoje o hotel pensa sozinho, a companhia aérea pensa sozinha, as agências de viagens pensam sozinhas, as agências de live marketing e eventos pensam sozinhas. As agências de live marketing hoje, né, também já querem e fazem o papel, às vezes, de uma agência de viagens na parte de operações. Logística, né? criação, tudo, né? A agência de viagens, eu acho que, eu me recordo quando eu comecei a fazer eventos há algum tempo atrás, não preciso dizer há quantos anos, mas há algum tempo atrás, era tudo muito definido. A companhia aérea era a companhia aérea, o hotel era o hotel, parceiro, a agência de viagens fazia logística, a organizadora de eventos fazia a organização de eventos e nós todos juntos trabalhávamos em prol do nosso cliente. Hoje a coisa não funciona muito mais assim. Então eu acho que está faltando esse encontro. Não adianta esses bate-papos que acabam não levando a nada, né? Sim. A gente vê isso diariamente. Há muitos anos, inclusive. Lamentavelmente, né? Mas eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que o nosso mercado é imenso, imenso. Eu não sei nem mensurar aqui o quanto a gente ainda tem por fazer e tem por crescer, né? Mas se a gente não se unir, se a hotelaria não está junto com o agente de viagens, com a logística, com a operação em si, e entender um pouco mais, eu já fiz eventos em hotéis que são categorizados como hotéis de eventos, e que eu precisei parar tudo, pessoal, vamos sentar, vamos conversar, chamo o gerente de cada área. Sim. E trocar ideias e informações e olha, não é assim, nosso pessoal quer chegar, quer encontrar isso, quer ter essa reciprocidade de você, quer encontrar um sorriso no seu rosto,
quer rapidez nas informações, enfim, tudo isso tem que ser conversado e eu, quando inicio um evento, vou antes para o evento, faço questão de estar principalmente nos grandes eventos, procuro ir em todos que eu posso, né? Chegar antes, conversar com quem vai fazer toda a logística, toda a parte operacional do nosso evento, explicar o que é o nosso evento, para que ele entenda, né? E valorize o trabalho dele, porque a gente está valorizando, né? E nós estamos pagando por isso, o cliente está pagando por isso. Então, é natural que o cliente exija. E nós, de maneira natural também, a gente tem plenas condições de entregar o que o cliente comprou, né? Mas isso tudo é conversando, dialogando e trocando essas informações. Mas teve uma dica aí muito legal que você falou alguns pontos que a gente, hoteleiro, tem que se preocupar, né? Principalmente quando está entrando no evento. Não tenha dúvida. Né? Entender todos os porquês, entender quem é o cliente, por que ele está fazendo aquilo, quais são vamos dizer assim, as principais premissas do cliente fazer aquele evento, o objetivo, né? Quais são os objetivos do cliente? Porque, e eu, inclusive, desculpa te interromper, eu procuro levar principalmente para a equipe dos escalões onde são os gerentes, os supervisores, né, das áreas. Eu tenho esse hábito de marcar essa reunião prévia com o hotel, transmitir todas essas informações e levar, inclusive, a expectativa do público que a gente está levando para lá, né? Eu tive uma experiência incrível, rapidamente, se você me permitir, mais 2 minutinhos. Claro, aí. vamos lá. É uma experiência muito interessante, que foi na Argentina, por incrível que pareça, e nós levamos um grupo que nós tínhamos 2 dias de sala e mesclamos, né, levando o pessoal para experiências. Sim, conhecer os pontos turísticos. Tal. Exatamente. Importantes. E aí, foi muito interessante, porque quando eu cheguei na cidade, Kido, o maior hotel e a pessoa, o diretor daquela unidade falou, poxa, a gente quer algo muito diferente e tal. Vou dar um pulo lá. Fui até a cidade, estou tentando agora, desculpa, na Patagônia, só não estou me lembrando o nome, onde tem os Perito Moreno, que tem as geleiras, Calafate. É o Calafate. E olha que interessante, cheguei em El Calafate, na oportunidade, o maior hotel em El Calafate, que ficava mais distante, tinha 90 apartamentos. Eu tinha um grupo de 200 pessoas e eu queria colocar todo mundo no mesmo hotel. Bom, fiz, conseguimos colocar todos num mesmo hotel, né? Alinhamos com todos e tal. A Aerolíneas Argentinas entendeu, acabamos indo com a Aerolíneas Argentinas, que foi a companhia aérea que acabou entendendo as nossas necessidades, de chegar com o grupo praticamente quase que todos juntos. Enfim, acabei, quando eu me vi, eu estava de frente ao prefeito, vamos dizer, né, que da não cidade, tem um outro nome, da província, mas né, seria da cidade, o província. prefeito de El Calafate. E aí eu falei, gozado, eu não consigo me locomover, eu não consigo andar com um grupo de 200 pessoas aqui, porque ninguém me aceita. Todo mundo, não, só aceitamos grupos no máximo de 40 pessoas, 30 pessoas, estourando 40 pessoas. Aí eu contei o propósito da viagem, quem era o cliente, convenci o prefeito. No fim eu acabei ficando 3 dias lá a mais, porque ele marcou, ele fez reuniões, mandou chamar todo mundo, comércio, hotelaria. Bom, o cara deu uma movimentada na cidade e foi uma experiência extremamente válida. E nós ficamos lá registrados como o primeiro grupo que levou 200 pessoas para El Calafate e conseguiu fazer os passeios simultaneamente.
Você tem as geleiras lá, né, Sim. em Perito Moreno, que eram em grupos que a gente ia revezando, uma parte ia para lá, outra vinha para cá, se cruzavam num dado momento, enfim. E foi muito interessante. Mas isso tudo é o quê? Você tem que ter um objetivo, né? E para isso, você tem que criar, você tem que discutir, né? E evento é isso. Evento a experiência. Cada evento é um evento e o hotel. Exatamente. Eu fico bravo porque tem o um hotel, eu por experiência de várias redes que eu trabalhei que tinham grandes áreas de eventos, o pessoal na operação do hotel às vezes Dificulta. quer o quadrado. Dificulta. E evento não é quadrado, é redondo. Exatamente. Esse, Né? É engraçado isso. Mas acho que esse é um ponto, essa é uma a liderança, não é? É Jefferson? eterno. É eterno, cara. Não tem jeito. É difícil. É complicado. Às Mas vezes, eu- se você tem uma boa coordenadora de eventos, uma gerente de eventos que tem uma visão ampla, ela ameniza a situação ou ela absorve isso e encara a operação Ela do dá um hotel jeito lá, e dá o jeito dela. Mas sempre Ó. vai ter a Rádio Peão internamente, fala, puta, esse grupo, esse aqui. É verdade, é trabalho. verdade. Mas isso acontece em todos os nossos Mas eu- negócios, Só dá concorda ou trabalho, não? é. Aquela conta Aquele cliente só dá corrente, trabalho. aquele grupo, É verdade, né, é verdade. de lazer, daqueles senhores, Eu, sempre eu, tem isso. eu não admito isso na minha equipe. Eu vejo assim, são os nossos clientes, a partir do momento em que você aceitou atender aquele cliente, não importa, todos têm as suas dificuldades, todos têm as suas necessidades, né? E a gente tem que compreender. Sim. Eu imagino o Kido que ele deve passar com um lazer que deve ser muito mais diversificado, mas eventos também mas eu vejo muito, ô Jefferson, na gestão Não, mas liderança é tudo. local. Liderança Na é tudo. Porque eu também já fiz eventos em diversos locais que, poxa vida, foi uma maravilha. Maravilha. Fui surpreendido, né, muitas vezes. Então, Faz parte. mas é isso. E aí, Kido? 2023? Você falou quantos funcionários você falou que tem agora? 100 e? 140. 40. Então 2023 vai ser 280, né? Nessa tocada. Nessa tocada. Mas como vai ser 2023? O que você espera de 2023? E umas dicas de ouro aí, Eu pela acho sua que todo o experiência. nosso segmento, independente de qual segmento, eu acho que tudo depende da economia. Eu acho que, em geral, a economia, ela manda. Mas como o Tanabe disse, o Brasil tem um poder de recuperação muito rápido. Exato. Mesmo que ele caia, ele sobe rápido. Né? Eu acho que é um dos melhores países hoje de economia, hoje se falando. Né? O que eu posso esperar para 2023? Eu acho que continua crescendo. Eu não sei também dizer em qual ritmo que continua crescendo. Ainda para mim é uma incógnita. As pessoas me perguntam, pô, na nossa convenção, que número que você vai apresentar? Eu não sei ainda. Eu não sei te dizer, porque para mim 2022 foi espetacular. A gente cresceu numa vertical e a gente não estava esperando por isso. Só que eu também acho que em 2023 eu não vai crescer nesse patamar, mas vai ser um ano de crescimento. Vai ser um Mas ano tem bom. uma portinha chamada internacional, né? Mais aberta pro ano que vem, né? Tem uma portinha chamada internacional mais aberta, mas não adianta estar aberta porque você depende de malha, você depende de hotelaria, você depende de preço, você depende de câmbio, você depende de um monte de coisa também que influencia. Mas vai crescer. Esse é o meu pensamento. Eu acho que em relação à hotelaria especificamente, eu vou muito, e eu agradeço porque assim, às vezes a gente está aqui, a gente está no nosso mundinho lá no nosso escritório, a gente tem uma visão, e aquela visão que você segue. Quando você está aqui trocando ideia com pessoas de outros segmentos, sua visão ela abre, você começa já a imaginar e pensar de maneira diferente. Muitas coisas que eu ia falar aqui eu já mudei ouvindo eles Fazendo seus comentários. fazendo seus comentários. Então você abre sua mente, você começa a pensar de uma forma diferente e realmente muitas coisas que eles falaram têm total razão. Uma coisa que o Tanabe falou de padronização, de contratação, eu acho que isso é essencial na hotelaria. Não que ela seja bagunçada, né? Mas o pessoal não anda junto. Não existe aquela padronização mesmo. E eu acho que também tem que se reinventar. Hoje, quem não se reinventa, A palavra é essa. morre. E eu falo isso muito para minha equipe. É isso que eu tento falar todo dia para eles. A gente tem que se reinventar, a gente tem que ter atitude, a gente tem que mostrar o diferente, a gente tem que mostrar o nosso diferencial.
E eu acho que é por isso também que a gente teve um crescimento bacana. E eu acho, assim, considero muitos nossos funcionários, acho que nossos funcionários eles vêm prestando esse tipo de serviço. Mas no nosso mundo hoje, atual, comprar um hotel, um passageiro ele pode comprar do site direto do hotel. Ele pode comprar de um outro cliente, ele pode comprar... Por que ele vai comprar de mim se ele pode comprar de X, Y, Z? Eu acho que é muito esse relacionamento. Eu como de vez em quando o Kido, que eu posso falar com o Kido. Mas verdade. Outro dia eu relacionamento. queria viajar com meu filho, eu whatsappiei aqui. Kido, eu quero uma viagem assim, ó. Ele rapidinho botou uma menina lá, resolveu meu problema. Mas por quê? Porque a confiança de saber que se Exatamente. Lógico. Mas eu vai acho que botar. Turismo Mas é isso. O Nesse Kido, então, a Viagens Promo foi uma das empresas que talvez tenham tido o maior crescimento nesse período. Imagino eu, só pela quantidade de funcionários que você está falando. Ó, Tanabe, pelo meu segmento, creio que sim. Não, eu acho que de agências de viagem como um todo. Foi sim, Tanabe. A gente não estava preparado para um crescimento tão rápido, grande. exponencial, né? Não. A gente não Que estava. bacana, parabéns. A gente teve que crescer muito rápido com a equipe. E assim, quanto mais produto a gente colocava na nossa prateleira, mais se... E eu falo assim, a gente toma risco, a gente tem que tomar risco, a gente tem que se verdade. arriscar. Quem não se arrisca Não tem hoje... como, com certeza. não recebe. Não recebe. Não recebe. É, não recebe. é aquela questão do investimento e despesa, né? Segue junto ali, né? Não é, tem que seguir com otimismo, mas você tem que ter um risco. Não tem outra maneira. Eu já ouvi comentários, as pessoas falam, pô, você é meio louco, né? Você tá arriscando aí 21 voos charters, não sei o que lá, charter, Vejo tudo arriscado. isso todo dia, Mas né, eu falo pro pessoal, gente, tá cheio. O voo não sai vazio. Se o voo saísse vazio... Não, e se você conseguir chegar no cliente final com a sua solução, acredito eu, né, não é vendendo peixe aqui, mas seja outra agência de lazer também, é que eu vejo, eu trabalhei 6, 7 anos no Clube Med. E o que eu via, né, a operadora tinha pouca participação, né, era junto com as agências, e o que eu conheci de agências que tinham um volume de vendas, ele operava sozinho, mas ele tinha uma relação de confiança com o cliente consumidor deles, que aquele cliente, aquilo que eu falei, ó, eu compro de fulano de tal porque eu confio naquela pessoa. Especialista mesmo, né? Porque é um especialista, porque domina esqui, domina, Isso, sei lá, né? resort, domina alguma coisa e a pessoa compra. E às vezes não, na maioria das vezes, não questiona o preço. Ele quer qualidade. Não questiona o quer preço. entrega, Isso, né? Porque Ele espera a confia, entrega. inclusive, que a pessoa que está vendendo para ele está dando o melhor preço possível para ele. A palavra confiança, gente, é uma palavra muito isso é forte no verdade. nosso setor, no nosso segmento. É o vocês com a gente no hotel, é o cliente com vocês, porque a gente não tem nada físico. E eu acho que também o que fez a gente muito crescer foi essa relação que a gente criou com a gente, que no momento ruim lá de pandemia, a gente estava junto para ajudar, para resolver. Podia ser que até eu não conseguiria resolver junto ao terceiro, mas pelo menos só de eu atender o telefone e falar com ele, tentar de alguma Sim. maneira amenizar, isso já começou a ganhar muita credibilidade. Exatamente isso. Você falou uma coisa outro dia, há pouco tempo atrás, aconteceu comigo. No hotel deu double booking de evento. De né? eventos, De não é um eventos. passageiro, é evento. Deu double booking de evento. Fomos lá pro cliente e falou, olha, deu double booking. A solução é essa. Tô te dando a solução. Já vim com a solução pronta, óbvio. Claro. Você pode me xingar, você pode falar o que você quiser e você está com razão. A culpa é minha. Mas está aqui a solução. É isso aí. E o cliente, graças a talvez entender como ele pensa, a comunicação, uma equipe foi eficiente nesse sentido, ele, claro, fez os comentários dele, mas topou o desafio, fez. E o pior, agora quer fazer no outro. Porque gostou da experiência. Olha que louco, né? É isso aí. Então, mas mesmo quando você não resolve, mas você bota a carinha lá e fala, errei, olha, é isso mesmo, vamos atrás, vamos achar uma isso aí solução, um caminho alternativo.
o cliente vai reclamar, mas ele vai se colocar e Enfrenta, falar, né? não, a pessoa está indo atrás do meu problema e está tentando resolver. Agora, quem se esconde, enfrentar colocando a o culpa na problema, companhia né? aérea, colocando a culpa não sei o que lá. Você tem que enfrentar complicado o problema, não tem isso. jeito, né? Não tenha dúvida. Bom, gente, conversa tá maravilhosa. A gente até estendeu o nosso tempo normal, mas eu não ia, né, cortar nosso bate-papo. Alexandre, obrigado pela sua presença. Kido, brigadíssimo. Parabéns pelo sucesso. Obrigado. Né? Eu acho que o grande business sucesso, o grande Isso aí. sucesso é na confiança e trabalho. Eu isso falo, aí. eu conheço o Kido desde a época, né, da Visual, que também foi uma Uma grande empresa. Com né, certeza. que transmitia confiança, né, Isso aí. por parte do seu Afonso e toda a equipe, né, e acho que isso ajudou bastante, né, Com certeza. né, nesse processo, porque a gente leva essa bandeira, né. Nabi, obrigado, eu sei que você tem um monte de Obrigado. coisa lá na Abracorp, Você agradece aí a pelo seu oportunidade. tempo e colocar a perspectiva de uma visão ampla, né, porque a Abracorp são 32? Não, hoje são 24. 24? Ixi, funcionários. desculpa. A gente teve uma redução aí. E isso dá um cenário macro desse segmento corporativo, então gostaria muito de agradecer em meu nome, Peter da Telenews, que, né, é meu sócio na Escola para Resultados, vocês estarem aqui dando esse depoimento e estando com a gente. Então, muito obrigado mesmo. Nossa, eu que agradeço. Nós que Nós que agradecemos. agradecemos aí a oportunidade. Finado, mesa. Gente, obrigado. Perfeito. Maravilha. Agradeço. Tanabe, cortei no tempo, tá? Pô, tá certinho, cara, olha. Certinho. A gente estendeu um pouquinho, mas eu não ia cortar. Eu tenho 5 horas, eu tenho um call. compromisso. Um então, call. por isso que